Gente, no vídeo passado, da semana passada, eu falei de viés de seleção e eu disse que viés de seleção não é viés de amostragem. Ou seja, viés de seleção não tem nada a ver com validade externa. E prometi que hoje eu falaria de viés de amostragem, que é um problema de validade externa. Ah, bem, enquanto o viés de seleção ele gera uma inadequação na comparação do exposto e não exposto, ou do tratado e não tratado, porque existe uma maior frequência de desfecho nesses dois grupos que não é verdadeira. No viés de amostragem, a comparação não é entre o exposto e não exposto, ou tratado ou não tratado. A comparação é da amostra do estudo com a população alvo do trabalho, ou seja, a população que eu quero aplicar o resultado daquele trabalho. Então aí você pode chamar de validade externa, ok? Existe realmente uma validade desse meu resultado para uma população que não foi exatamente a estudada. Então, mesmo que internamente eu esteja correto, externamente eu posso não estar. E quando é que acontece isso? Quando o processo de amostragem é influenciado por uma variável ou mais que são modificadoras de efeito, ok? Então, eu selecionei pessoas nas quais o tratamento funciona. E na população que eu vou aplicar o resultado, só tem pessoas que o tratamento não funciona, ok? Então, o tratamento não funciona, significa alguma outra variável que modificou o efeito disso aí. Então, isso é viés de amostragem. Diz respeito à comparação da amostra do estudo com a comparação da população-alvo que você quer aplicar. Mas, e aí vem uma coisa muito importante, não confundam isso com representatividade. Representatividade não é uma condição necessária para generalização. Validade externa, nós falamos de generalização. Representatividade é a população ser parecida, a população da sua amostra ser parecida em características gerais com a população geral que você vai aplicar o resultado. Parecida em labels, né? Tipo assim, a pessoa tem olho verde, o outro tem olho verde, ou sexo, etc. Vamos dizer assim, o Nurses Health Study, ou Physicians Health Study. No Nurses Health Study, no Physicians Health Study, só tinha respectivamente ou enfermeira ou médico, ok? Então, não é uma população que tem uma representatividade para a população geral, mas ela pode não ter viés de amostragem. Ela pode não ter viés de amostragem, porque o viés de amostragem não depende de qualquer característica. Para você não ter o viés de amostragem, não significa que você não tem diferença nenhuma, que está tudo igual. Para você ter viés de amostragem, a diferença precisa ser de algumas variáveis que são modificadores de efeito. Então, o viés de amostragem é uma comparação da amostra do estudo com a população que você quer aplicar o resultado, mas não de todas as características, de tipo olhar a tabela 1 aqui e ver se está tudo igual. Não é isso, ok? Não é representatividade. É das características que modificam o efeito. E quais são os modificadores de efeito? Isso eu tenho dito aqui. São aquelas variáveis que contêm mediadores, ok? Então, se eu uso corticoide num paciente com COVID com muita inflamação pulmonar, vai funcionar. Mas eu vou para um paciente com COVID sem inflamação pulmonar, não vai funcionar. Por quê? A minha amostra, que só tinha gente com inflamação pulmonar, é diferente da população lá que não tinha inflamação pulmonar.
Porque a diferença não está no sexo, na idade, nisso, naquilo, está exatamente nessa variável modificadora de efeito, que é a inflamação pulmonar. Ok? Bem, então, o viés de amostragem acontece quando a amostra não representa a população em relação a variáveis que modificam o efeito. Então, não é representatividade, é generalização. O viés de amostragem, ele prejudica a generalização. E eu tenho dito que é um fenômeno mais raro, né? Você realmente, normalmente, os estudos, eles têm generalização, porque interação não é um fenômeno tão frequente. Né? Então, quando o cigarro causa câncer de pulmão no homem, causa na mulher também. Um tratamento antibiótico é benéfico aqui e ali também. Então, não é tão frequente. Então, a gente tem que estar atento em relação a esses modificadores de efeito, principalmente em relação aos mediadores da terapia, para você gerar uma dúvida de generalização. Quando você, então, percebe que existe diferença na sua amostra para a população alvo de variáveis mais críticas desse jeito, existe a possibilidade de fazer também um ajuste para isso, que é um ajuste parecido com o que eu falei em 2 vídeos atrás, que é aquele um ajuste pelo inverso da probabilidade do paciente ser selecionado para aquela amostra. Não vou entrar tanto em detalhe nisso, mas essa é uma forma também de tentar ajustar. Mas mesmo que a gente não ajuste, pelo menos a gente tem que fazer o exercício de dizer isso aqui é muito provavelmente generalizável, porque eu não estou vendo nessa outra população um motivo que leve a viés de amostragem. De novo, não é representatividade, ok? Isso é um pet peeve. Ou seja, eu penso que pode ser generalizável, ou eu digo, talvez isso aqui não seja generalizável. Aí eu preciso de uma evidência lá. Porque aqui tem, né, tem uma variável aqui que é modificadora de efeito que não está presente lá. Então aí talvez precise de uma evidência a mais. Então a grande análise é comparação, não de exposição e não exposição, mas comparação da sua amostra com a população da amostra candidata àquele resultado ser aplicado. Mas não em relação às características da tabela 1, por favor, mas em relação a essas variáveis mais críticas que são modificadoras de efeito. Por fim, uma palavra interessante que ajuda, 2 palavras que ajudam é diferenciar generalização de transportabilidade. São conceitos, os 2 são conceitos de validade externa. Mas generalização é mais o conceito do quanto eu posso generalizar o resultado de minha amostra para a população alvo do estudo, que é a população que o estudo se prestou a testar. E transportabilidade é se eu quiser tentar pegar aquele resultado e ir numa outra população que não era a população alvo do meu estudo. Tá? Então eu posso dizer assim, essa droga aqui funciona em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ok? Isso é, aí eu tenho uma amostra lá de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e eu vou dizer, essa droga que foi boa aqui, ela funciona na população geral de fração de ejeção reduzida. Isso é generalização. Transportabilidade é se eu disser assim, será que essa droga também funciona em fração de ejeção normal, fração de ejeção levemente reduzida, né? Aquela outra situação mais de fração de ejeção preservada, né? Aí eu estou tentando aplicar para uma outra população. Isso aí é transportabilidade. E aí, nesse caso da insuficiência cardíaca, você vê que tem aí um risco de haver interação, porque pode existir, a depender do tratamento, um mediador aí que seja disfunção sistólica, e se a droga for inotrópica, sei lá, se a droga ajudar mesmo na disfunção sistólica, ela pode não ajudar na diastólica. Então, é um raciocínio, né? A questão é que o viés de amostragem, ele passa a análise dele não pela comparação exatamente das características da amostra
versus a população. Ele passa mais por um raciocínio, por um pensamento, de acordo com o meu conhecimento, se há alguma diferença que possa ser um modificador de efeito, de acordo com um processo de mediador do efeito. Então, isso é, então, viés de amostragem, que pode levar a um problema de validade externa, que pode ser generalização, quando é a população alvo do estudo, ou pode ser transportabilidade, quando eu quero aplicar a uma outra população. Uma última palavra que muitas vezes os estudos, eles não deixam claro qual é a sua população alvo. Eles mostram lá o critério de inclusão, mas, amigo, você está querendo representar que população aqui? Então fica muito, às vezes, o critério do leitor escolher a população-alvo que ele quer aplicar e utilizar esses critérios. E nessa situação, a questão de generalização e transportabilidade é, na verdade, um gradiente de cinza, não é uma grande definição. Se o autor definir, ok. Generalização é o que ele definiu como população-alvo. Transportabilidade é fora. Mas se ele não definiu, fica a nosso critério dizer em quem eu quero aplicar. E quanto mais diferente essa outra pessoa, essa outra população que eu quero aplicar, mais eu estou próximo da transportabilidade. Quanto mais parecido com o esperado aqui, que essa amostra represente, mais eu estou falando de generalização. Mas, de qualquer forma, é um problema que eu tenho dito que generalização, aplicabilidade, transportabilidade, são problemas que a gente deve estar atento. Mas, normalmente, variações de representatividade das populações não levam à perda de validade externa.